Fala pessoal, beleza? Professor Davis aqui para mais uma aula de artes. E hoje a gente vai continuar falando sobre a arte dos povos indígenas, certo? Então, se você se lembrar, na aula passada a gente viu, né, alguns tipos de artes aí feitos por algumas comunidades indígenas. E hoje a gente vai, né, basicamente rever ou ver novos tipos de artes desse povo tão magnífico e tão diversificado que são os povos indígenas, ok? Então, esse assunto está no nosso livro, tá bom? Lá na página 107, aí se você quiser abrir e dar uma olhada no livro, também vai estar lá, certo? Bom, então iniciamos aí, né, a arte dos povos indígenas. Como a gente está vendo aqui, né, nós estamos vendo uma cena de brincadeira, certo? Então nós estamos vendo crianças brincando de mamãe dos pintinhos na aldeia Guarani, Tenodé, Porã, etnia Guarani, Embiá, em São Paulo, no ano de 2010, ok? Então esse é o jeito deles brincarem, certo? É uma forma bem particular, e essa é uma das brincadeiras indígenas que são reproduzidas por várias crianças aí do Brasil inteiro, certo? Bom, ela funciona basicamente com um diálogo, certo? Entre a raposa e a galinha e os pintinhos. São esses personagens. Cada criança vai ter um papel na brincadeira, e basicamente a ideia é que uma das crianças, que é a galinha mamãe, vai colocar os pintinhos num lugar seguro para a raposa não pegá-los. Basicamente é essa a arte dessa brincadeira aí da mãe dos pintinhos, certo? Você pode pesquisar mais sobre essa brincadeira e pode praticar ela em casa aí com seus irmãos, seus colegas, primos, enfim, o que você quiser, certo? Bem, a arte dos povos indígenas está em todos os lugares, pessoal. De norte a sul do Brasil, vemos grupos mais numerosos ou pequenas comunidades que se estabelecem próximas às cidades, em zonas rurais, regiões e cidades litorâneas, assim como também existem povos indígenas morando em floresta, né? Se você for ver, aqui na Paraíba nós temos povos indígenas, lá na região do litoral, né, propriamente dito, Baía da Traição, nós temos algumas aldeias, né, onde há a comunidade indígena. Se você tiver oportunidade de visitá-los, é muito interessante, pois é uma cultura muito rica e é próximo a gente. A tradição da arte indígena nasceu do encontro desses povos com a natureza e da vida em harmonia com ela, certo? Então os povos indígenas, todo esse tipo de arte que eles criaram, né, é exatamente concordando com toda a natureza. Eles se inspiraram na própria natureza para produzir essas obras de artes, inclusive as brincadeiras, como é o caso da mamãe e os pintinhos, né? Eles observaram aí as galinhas e os pintinhos e criaram essa brincadeira, né, essa arte. Quando a floresta é destruída, muita coisa se perde. Entre essas perdas estão a arte, a cultura e a natureza, certo? Então é muito importante, pessoal, conservar as florestas, pois em muitas dessas florestas, principalmente na região norte do Brasil, há muita comunidade indígena, e quando você destrói a floresta, você destrói também aquele povo e, obviamente, as obras de arte que eles criaram. São riquezas irrecuperáveis, entre as quais estão a língua, a música, a dança, as pinturas, os desenhos, os modos de fazer cerâmica, a tecelagem, a cestaria e as brincadeiras dos curumins e dos cunhatãs, né, que são dois povos indígenas, né? Curumim tem aqui falando que significa pequeno homem ou menino, e a tribo aí Cunhatã, né, é de origem tupi, significa pequena mulher ou menina, certo?
As brincadeiras indígenas são conhecimentos passados de geração a outra, certo? Então, sempre as crianças indígenas, elas vão brincar, né, vão exercer a arte de brincar exatamente daquelas outras brincadeiras, das mesmas brincadeiras que já foram criadas e inventadas muitos anos atrás e é passado de geração em geração. Bom, essas brincadeiras, essas artes podem ser consideradas e são consideradas patrimônio cultural imaterial. Ou seja, pessoal, o que é um patrimônio cultural imaterial? Bom, patrimônio cultural imaterial é aquele patrimônio que existe, porém a gente não pode tocar nele. Por exemplo, a própria brincadeira, né? A gente não consegue tocar a brincadeira, mas a gente sabe que ela existe e pode fazer ela acontecer. Porém, não conseguimos tocar nela, ou seja, não é um material físico, né? É algo imaginário, por isso que nós falamos que é um patrimônio cultural imaterial. Alguns exemplos de brincadeiras indígenas é a peteca, por exemplo, né? A gente está vendo aqui nessa imagem, que é uma palavra da língua tupi que significa bater com a mão espalmada, né? A mão aberta. E obviamente, né, criaram aqui essa brincadeira. Outro tipo de brincadeira são as bonecas de barro, chamadas de hichoko, né, na cultura do povo da etnia Carajá, certo? Aqui eu trouxe uma imagem, né, das bonequinhas de barro, inclusive não só bonequinhas, mas animais. Eles pegam a argila, pessoal, né, modelam com as próprias mãos e depois colocam para cozinhar essa argila, formando aí, né, essa obra de arte. E obviamente eles pintam, né, todas essas esculturas. Isso aqui serve para eles brincarem, certo? Bom, pessoal, a aula de hoje foi essa, sobre os povos indígenas. Tem atividade na plataforma, dá uma olhadinha. E qualquer coisa, você pode tirar dúvida, tá certo? Coloca aí nos comentários e a gente tenta tirar as dúvidas, mas é uma atividade bem simples, ok? Então, nos vemos na próxima semana. Um beijo para todos vocês e tchau, xixa!